aí, maconheiragem, todo mundo muito bem-vindo aqui a esse canal, que é o canal mais chapado da gastronomia brasileira, mundial e talvez, por que não dizer, espacial. Não sei, né? Mas vocês sabem que a gente tá dando uma pausa aqui na gastronomia rapidinho, porque isso não é um canal só de cozinha, isso é um canal de ativismo pró-legalização da maconha, obviamente, né? E é por isso, gente, que eu convidei algumas candidatas, alguns candidatos, candidates, todo mundo que quer o quê? Uma vaguinha lá onde mesmo? No Congresso Nacional. No Congresso Nacional. Aí, ainda bem que ela tá aqui para ajudar esse maconheiro. E ela quem, gente? Hoje eu estou aqui com a minha amiga Maísa Diniz, que é candidata a deputada federal pela Rede Sustentabilidade. Demorou? É uma candidata com uma pauta antiproibicionista, porque esse é o critério para candidatos e candidatas aparecerem aqui no Cozinha 420. E hoje nós vamos entrevistar ela. E antes que ela possa falar qualquer coisa ou me corrigir de novo aqui, eu vou chamar a vinheta. Muito bem, desceu a vinheta e já era. Bom, gente, tô muito feliz aqui, por quê? Porque essa é uma das funções desse canal, né? Não apenas ensinar vocês a cozinhar com maconha, como também trazer informações de qualidade para que a gente possa se posicionar no mundo enquanto usuários, usuárias e por aí vai, né? E acontece, gente, que as eleições estão aí e não existe nada mais importante para nós nesse momento do que pensar em quem que a gente vai votar e quem apoia a nossa pauta. Como vocês sabem, obviamente eu tenho o meu direcionamento político, nunca escondi de vocês, mas aqui no Cozinha a gente está entrevistando gente de todo o espectro político, tá bom? Então tivemos primeiramente o Santo, que era do PSOL, que é do PSOL ainda. Temos agora a Maísa, que é da Rede, depois vamos entrevistar o Dário, lá em Minas Gerais, depois terão outros ainda que estão em negociação aqui, tá bom? Mas hoje temos aqui a querida camaradinha Maísa Diniz. Gente, Maísa. Camaradinha, pô. Oi, gente, tô super feliz de estar aqui hoje. Caio, um amigo muito querido. Eu sou Maísa Diniz e uma das minhas pautas é a legalização da cannabis, é a pauta da antiproibição e, principalmente, pra gente enfrentar essa hipocrisia que eu acho que a cannabis, a maconha, representa tanto no Brasil, porque muita gente fuma, não dá pra falar que todo mundo fuma, porque todo mundo é muita gente, mas quem não fuma precisa da cannabis como remédio, pode ser impactado pelo mercado do cânhamo e se nada disso ainda valer pra você, você sofre com a violência policial que impacta todo mundo. Sim, é verdade. Aí, ó. Talvez a gente tenha a participação de uma cachorra aqui, hein, gente? Pode ser que ela apareça. Não, já deixa avisando, não tem problema não. O público gosta. Boa. Mas o negócio é o seguinte, gente. Primeiramente, então, Maísa, eu quero que você se apresente pra galera e conta um pouco da sua história pré-política, assim, o seu rolê na terra. Na terra, tá bom. Bom, gente, eu sou Maísa Diniz, eu sou lá de Goiânia. Eu vim pra São Paulo há 15 anos atrás fazer faculdade. Vim fazer economia muito porque eu sou filha de um pai que é servidor público apaixonado. Então ele me cativou muito com a experiência profissional dele e, né, adolescente, pouco senso crítico e tal. Falei, bom, vou fazer o que ele faz porque ele é muito feliz, faz muito sentido, ele impacta na vida de um monte de gente. E eu resolvi fazer economia, vim pra cá pra estudar no INSPER e aí foi meio frustrante porque era um rolê super voltado pro mercado financeiro. Nem sabia o que era bolha, o que era bolsa de valores, estava pouco me importando com isso. E aí eu vim para fazer economia, saí formada em administração, me especializei em gestão pública, trabalhei dentro da prefeitura em Santos, tive uma trajetória sempre de impacto social, fiquei na prefeitura em Santos, depois eu fui trabalhar com educação, trabalhei no terceiro setor, trabalhei no setor privado, trabalhei com ONG, trabalhei com um monte de coisa, sempre voltando para o impacto social. Então, eu acho que essa é a minha principal trajetória enquanto ser humano. No mais, eu sou goiana, como eu falei, torço por Vila Nova, sou apaixonada pelo Corinthians também, porque o Corinthians e o Vila Nova são tipo amigos de outras regiões, sofredora. Sou atleta, sou ex-ginasta, fiz ginástica olímpica a minha vida inteira, eu acho que a ginástica pautou muito os meus valores. Tenho uma família muito grande e bem fora do padrão, com madrastas e irmãos que chegaram no meio do caminho, que eu amo. E é isso. Que legal, que bela história, com madrastas. Quer dizer, seu pai é safadão, então? Não, ele é só como a maioria das pessoas que casou e
se divorciou e se casou de novo, eu sou madrasta Mas hoje, é o inclusive. Vinícius de Moraes, eles têm madrastas. Não, tem só uma. Ah, só uma. É só que é uma uma madrasta e um padrasto. Não, gente, eu não sou filha do Fábio Júnior. Muito bom, muito bom. Então tá, mas conta pra mim agora a sua trajetória na política, de onde veio o interesse pela política, como você começou. Tá bom. Eu vim para São Paulo com esse desejo. Eu sempre quis trabalhar na gestão pública, mas ao mesmo tempo zero sedução por concursos públicos, porque na minha cabeça já tinha sido um trauma fazer vestibular, então criaram um novo vestibular de adulto, então eu nunca quis me meter nessa, assim. Então eu sempre quis trabalhar com gestão pública, mas com outra trajetória. Então eu trabalhei em Santos, na prefeitura, me especializei em gestão pública e numa parte mais quadradona, assim, tipo, como é que eu sei sobre legislação, sobre LOA, sobre o que acontece dentro da prefeitura, desde, sei lá, fazer processo de licitação, que é uma coisa super complexa e que impacta a vida de todo mundo, num lugar muito técnico, porque quem licita errado compra coisas erradas e viabiliza processos equivocados, tipo quando, sei lá, não chega uniforme nas escolas. Eu posso dizer que tem grande parte que é um sistema de corrupção, e aí a gente não tem muito o que dizer sobre isso, mas tem muita licitação errada. E aí quando você faz uma licitação errada, você contrata uma empresa que provavelmente não consegue te entregar, porque falar de uniforme, por exemplo, é muita criança, é muito aluno estudando, então tem uma questão técnica muito relevante. Para além disso, eu sempre fui apaixonada por estratégia, então pensar em coisas que vão impactar, pensar no porquê que você está fazendo o que você está fazendo, para mim isso sempre foi muito interessante. E dentro da faculdade tinha esse imaginário que as empresas mais disruptivas, as ideias mais malucas aconteciam dentro de uma garagem. Então eu sempre busquei uma garagem para falar de política e eu encontrei isso na Base Colaborativa, que é uma ONG, que é isso, não conhecia ninguém, eu era de Goiânia, me meti lá, que foi lá que nasceu a Virada Política. Eu sou uma das organizadoras, a Virada foi o maior evento de inovação política do país e eu construí a Virada por 5 anos, a gente chegou a acontecer em 12 cidades simultaneamente. Então foi muito massa, assim, era um lugar muito pra gente, num outro contexto, né, gente? Naquela época tinha Bolsonaro, mas não na presidência, só lá no Congresso mesmo, fazendo pequenas cagadas e mutretas e safadezas por lá. Mas na época o desafio muito era trazer as pessoas a se importarem com política, era como a gente deixava a política sexy. Hoje o nosso problema é meio diferente, né? Porque as pessoas estão falando de política, mas a gente fala com embasamento de polarização, muita fake news, muito discurso de ódio, então, enfim, um outro contexto. Naquela época eu cheguei até a ser capa da Isto É para falar de inovação política, então esse é muito meu rolê, é muito o que eu gosto de fazer. Não à toa o slogan da minha campanha é "Deixa o futuro entrar pra política", porque a política é sempre esse imagético do Osmar Terra, né? Aquele cara mais velho, engravatado, falando um monte de bobagem e sempre num espaço de poder. Então a proposta é, o futuro é feito por mulheres, é feito por jovens e é feito por pautas inovadoras e disruptivas. Então hoje eu vejo que a gente trazer o futuro para a política traz muito essa minha experiência da virada política e a experiência do Vote Nelas. Na sequência da virada política, eu sou uma das fundadoras do Vote Nelas. Foi um dos primeiros coletivos de mulheres para falar de mulheres e política. Na época, o Afeganistão tinha mais mulheres na política que o Brasil. Hoje, com a ascensão do Talibã, eu acho que isso não é mais verdade, mas pensar que em algum momento isso foi verdade. Talibã no é isso, Afeganistão. pro Brasil perder. Olha que loucura. Meu Deus do céu. Não, que vergonha. E outra coisa, fato que é bem bom de falar, é horrível de falar, mas só pra gente ter uma noção do tanto que é horroroso as mulheres na política. Foi só em 2016 que foi construído um banheiro feminino do plenário do Senado. As senadoras tinham que sair do plenário para ir fazer xixi durante uma votação, por exemplo. Então é muito recente, assim. Então a gente falar da lei de cotas, a gente acompanhar a distribuição de verba dentro dos partidos é muito relevante. Porque, inclusive partido de esquerda, tá, gente? Isso é do pessoal ao novo. A gente tem esse problema com mulheres negras, com mulheres trans, com candidaturas indígenas. Então, assim, essa falta de representatividade é reflexo das assembleias legislativas, assim. 1/4 das câmaras municipais brasileiras nunca teve nenhuma mulher eleita. Então, bem-vindos a essa realidade machista. Que loucura, quer dizer então que só os senadores homens podiam cheirar no banheiro, fazer xixi no banheiro do Senado. Sim, um absurdo. Mulheres, não. Uma loucura. Mas agora pode. Então, gente, constatado mais um absurdo da política brasileira, falando sério. Isso que você fala é muito importante, né? Mulheres, jovens, indígenas,
negros, LGBT e por aí vai. Quantos anos você tem, Maísa? 34 anos. E é a sua primeira candidatura? É, minha primeira vez. Então, por que você escolheu se candidatar a deputada federal? Sendo que, assim, é uma escolha ousada, né? É uma escolha ousada. Eu vou dar a resposta pragmática no final, vou dar agora e vou falar a resposta pessoal. A pragmática existe um contexto dentro do meu partido e dentro da federação que viabiliza a minha candidatura. Então, eu sou bem competitiva, então eu não tô indo para aprender ou para pensar o que eu vou fazer daqui 2 anos ou para minha trajetória política. Não, gente, eu tô indo porque eu quero entrar para o Congresso Nacional, ponto. Então, essa é uma candidatura viável, competitiva, porque a gente tem puxadores de voto, tanto no PSOL quanto na rede. Marina Silva tá comigo. Então, eu me sinto muito chancelada e muito representada. A gente está falando de uma das mulheres que são lideranças há muito tempo, que lidera a pauta ambiental, que é referência no mundo todo, é uma mulher negra do Acre. Então, assim, isso para mim me dá muito orgulho. Então, a primeira coisa concreta é isso, essa é uma candidatura viável. Então, eu não acredito nesse processo, porque nós mulheres, a gente sempre é colocada nesse lugar, assim, tipo, não, entra, mas é pra você aprender. Então isso é um processo de infantilização, de que eu sempre entro no jogo, mas eu sou café com leite, entendeu? É tipo o Espaço Kids, sabe, assim, ou aquele meme de uma criança jogando videogame e aí você dá o videogame pro caçula desligado. Eu não sou caçula, as mulheres na política não são caçulas. Então a gente veio aqui pra disputar. Então eu entrei porque eu quero ganhar, eu quero ser eleita e eu vou ser deputada federal. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e aí falando de um lugar quase uma crítica para o sistema que a gente tem hoje, é no Congresso Nacional que a gente pauta mudanças no Brasil. Então, como vereadora, por exemplo, eu não posso pautar a legalização da cannabis, porque, segundo a nossa Constituição Federal, isso tem que vir de Brasília. Como deputada estadual, a mesma coisa. Se vocês acompanharem aqui em São Paulo, a gente tem a frente de discussão da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. Gente, é uma frente de debate. É uma frente que não consegue mudar a legislação, porque a legislação estadual não pode se sobrepor à federal. Então, as mudanças acontecem no Congresso Nacional, lá em Brasília. Eu não estou concorrendo ao Senado, porque eu não tenho idade, e porque eu acredito que para o Senado é uma competição tão difícil quanto a competição para governo, para presidente, é uma competição majoritária, só uma cadeira se elege. Então, é isso. Tanto que, vale ressaltar isso, a maioria dos candidatos ao Senado são homens brancos, a representatividade de mulheres lá é infinitamente menor, assim, porque é muito chique ser senador, é muito poderoso ser senador, então é um espaço do clube dos bolinhas, dos vovôs, homens brancos e gravatidos, exatamente. Sim, os cotonetes. Sim, mas... Eu não falei isso, quem falou foi ele, eu assumo. Agora... Veja bem, mas uma coisa que eu acho que você colocou que me interessou muito mesmo, vou até colocar ela aqui na frente e tal, foi essa questão do administrativo, certo? Porque muitas vezes quando a gente vai votar, eu acho muito importante pensar, né, nessa questão de as pessoas sejam parecidas com a gente e tal, né? Então é um primeiro ponto, mulheres, votem em mulheres. Óbvio, qualquer mulher? Não sei. Bia Kisses está lá para nos mostrar que não é qualquer mulher. Exato. E eu acho que, principalmente para maconheiragem, que sempre vai ter contestada uma parte que tem a ver com isso, com a competência, né? Porque faz parte do estigma que assola o usuário, a usuária de drogas e tal, que você não vai dar conta das coisas, não é competente, não sei o que lá. Então você está se associando a uma pauta, mas ao mesmo tempo você está puxando para si uma competência administrativa, né? Então eu acho isso muito bacana, assim. Levando isso em consideração, então vamos começar a deixar o bagulho técnico aqui. O que você acha da lei de drogas atual? Né? Qual é a sua opinião? Não dá nem pra colocar a lei de drogas e a palavra atual junto, porque eu acho ela um super retrocesso. A nossa política de drogas hoje é reflexo das políticas do Nixon, lá dos Estados Unidos, há 1 milhão de anos atrás. E eu acho que é uma política, se vocês forem reparar, na narrativa política, você sempre precisa ter um vilão. Porque quando tem um vilão, você é o herói. Sem vilão não tem herói. E sem vítima também não existe. Então, há muito tempo atrás, é muito comum a gente ver essa narrativa na política. Você elege um vilão e aí você vai combater esse vilão e você é o herói. Quando você tem um vilão oculto, fica mais fácil, porque aí se a sociedade estiver sucumbindo em desemprego, pobreza, fome, você cria um vilão oculto. O que é o vilão oculto? As drogas. Então,
Quem são as drogas? Não sei. Não sei, você despersonaliza, mas é as drogas. É a mão invisível das drogas que pode captar seu filho, a juventude, é muito perigoso. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi isso do meu pai, falando, agora você tá indo pra uma escola grande, alguém vai te oferecer drogas, não aceite. Eu até fiz uma live outro dia que a gente ficou discutindo isso. Pô, essa pessoa nunca veio me oferecer. Cadê a galera? Tipo, não chegou. Não veio, assim. Então, assim, essa é uma política completamente equivocada, que fomenta a nossa hipocrisia. Uma mamadeira de piroca ancestral. É uma mamadeira de piroca ancestral e que fomenta o tráfico de drogas, que garante... Porque, assim, gente, se você for reparar, a gente nunca prende um grande traficante. Aquele traficante branco, engravatado, que mora nos jardins. Porque o traficante real, ele não mora na periferia. Não mora. Então a gente pode lembrar do avião da FAB, que tinha um monte de cocaína lá dentro. E ninguém foi preso. De quem era aquela cocaína? Ninguém sabe, né? Mas estava num avião das Forças Armadas presidencial. A gente lembra também daquele outro avião que, coincidentemente, caiu na fazenda do Aécio. Vocês lembram? Sim, helicóptero. Gente, e sumiu aquela cocaína e ninguém foi preso. Então, assim, você prender a juventude negra, aquele aviãozinho, e tratar ele como se ele fosse a personalização das drogas, Gente, é um equívoco, é só uma forma da gente prender pessoas negras, pessoas pobres, e a droga continua aí. Então, assim, a gente pode ter um monte de apreensão de cocaína, de maconha, ninguém vai ficar sem. Nunca faltou cannabis pra ninguém. O que falta é o canabidiol pras mães. Por isso que, na minha percepção, a minha pauta traz muito viés feminino. Porque, assim, o beck nos carnavais, em Pinheiros, na Santa Cecília, nunca faltou, nunca vai faltar, ninguém vai deixar de comprar. É sempre assim, sempre foi e sempre vai ser. Mas o canabidiol para as mães, que são tratadas como traficantes, aí falta. Porque essas mulheres têm que plantar sozinhas, com uma rede de apoio, com associações, mas no olhar da polícia, da política, elas são bandidas. Então elas precisam de um habeas corpus, um habeas corpus por ano. Tem mães que... Gente, você já imaginou você cuidar de uma criança que convulsiona 80 vezes? A minha prima convulsiona e Nossa. tá tomando CBD atualmente. Ai, que bom. E assim, é muito importante lembrar que quem cuida são mulheres. As enfermeiras são mulheres, as mães são mulheres, idosos, crianças, sempre, gente. A gente bateu o recorde esse ano de crianças registradas sem o nome do pai. Então, assim, essa é uma pauta feminina, sabe? Então não dá pra separar a cannabis das mulheres. E falar dessa política antiproibicionista é falar... Eu costumava falar enxuga gelo. E aí outra vez eu ouvi eu acho que foi na Rede Reforma, no evento da Rede, que foi incrível. E um dos palestrantes falou, isso é uma política enxuga sangue. Porque no final das contas a gente está matando uma população, a gente está encarcerando. 30% hoje das pessoas encarceradas estão presas por pequeno porte de cannabis. Gente, é uma planta, pelo amor de Deus. Então, assim, é um equívoco, é uma hipocrisia e que faz muito bem para essa cultura moralista, assim. Então, eu não vou mentir que eu também estou enfrentando uma coisa que eu não sabia que existia, que é o moralismo. Eu sabia que existia, mas eu não sabia como ele era face a face, assim. Então, eu acho super frustrante, sei lá, quando eu tô panfletando de madrugada e eu vou panfletar para uma pessoa que está bolando um baseado e ela fala, não, isso não é prioridade. Eu falo, como assim? Você tá fumando agora, você tá contribuindo para esse sistema, isso vai melhorar a sua vida e vai melhorar a vida de um monte de gente. Não, eu sou contra a legalização. E eu fico, meu Deus, como assim, sabe? Então, é isso. Mas política equivocada. Levando isso em consideração, então, o que você acha, ou melhor dizendo, como você enxerga uma política de drogas mais acolhedora, ideal? Quando você chegar ao Congresso, você vai trabalhar por que tipo de política de drogas? Tá, eu acho que eu tô tratando da cannabis, então esse é um recorte. Quando a gente fala de política de drogas, eu acho que é super importante a gente falar de uma outra droga, que a gente sabe muito bem aqui em São Paulo, que é o crack, que é a Cracolândia. E eu acho que são ações muito distintas. Na Cracolândia, o que a gente precisa, eu escuto muito isso, assim, tipo, mas a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Não, gente, a porta de entrada para drogas mais pesadas é o abandono, é o desemprego, é o descaso, é a falta de pai na infância. É isso que é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Quando você vê a Cracolândia, o que tem ali não é só crack, é desemprego, é abandono, é a falta do Estado, é falta de assistência social, é o fracasso, é o fracasso da sociedade. Então eu acho que a gente precisa, para falar de política de drogas, a gente precisa falar de política de redução de danos.
E política de redução de danos é a gente usar cinto de segurança, é política de redução de danos, porque quando você entra no carro, o carro pode bater. Uma forma de reduzir o dano é você colocar o seu bebê na cadeirinha, isso é a política de redução de danos. Distribuir camisinha no metrô, ao contrário do que diz a nossa ministra Damares, não incentiva ninguém a transar, gente. Não é porque você tá vendo uma camisinha que você fica, né, com tesão, pelo amor de Deus. Mas o que você garante é política de redução de danos. É papel, sim, do Estado garantir isso. Eu não tô incentivando ninguém a transar. Transar é muito bom, transem. Mas assim, use camisinha. É papel do Estado distribuir camisinha de graça? Sim. É papel do Estado distribuir absorvente de graça? Sim. É papel do Estado garantir redução de danos. Então, assim, falar sobre a forma de usar o cachimbo, falar pra você, quando vai cheirar cocaína, não use canudinho, porque isso faz mal, isso semeia um monte de outras doenças. Isso é política de redução de danos. Mas eu sei que falar disso é... a gente está falando de drogas. Gente, as pessoas que querem se drogar, se drogam. Eu nunca cheirei cocaína, nunca fumei crack. E a gente precisa pautar sobre isso, porque a minha política não é sobre o meu umbigo, sabe? Então é sobre a realidade. E não é bom pra ninguém ter a Cracolândia. Existir a Cracolândia, pra mim, é o maior reflexo do nosso fracasso. Tipo, enquanto a gente tá aqui, tem pessoas lá, fumando, estando abandonadas, sendo um descaso social, assim. Então, é isso, assim. Eu acho que vou falar de política de redução de danos, mas no recorte da cannabis, e aí talvez seja isso que é importante eu dizer, a gente está trabalhando com o nosso projeto em 4 etapas. O governo Bolsonaro reduziu drasticamente o investimento, por exemplo, na ciência e tecnologia. Ele adora mostrar o ministro que é astronauta, mas aquele ministro é muito bom só pra, tipo assim, falar que ele foi pra Lua mesmo, né? Sei lá, eu nem sei se ele foi pra Lua. Acho que não, né? Ele só esteve em órbita. Alguma coisa assim. Enfim, ele pôs aquela roupa agora. de astronauta. Nesse momento ele está na Lua. Acho que ele tá. No mundo da Lua. Ele tá no mundo da Lua por pactuar com esse governo criminoso. Mas assim, a gente teve uma redução drástica de investimentos em ciência e tecnologia. Hoje, a China, o Canadá e os Estados Unidos são lideranças na construção de patentes à base de cannabis. Então a gente está perdendo o quê? Tecnologia, ciência, futuro. Hoje, quando eu vou pra rua pedir voto, o que eu percebo nas minhas redes sociais também. Cara, a gente não sabe nada sobre cannabis. Não sabe. É desesperador ver como as pessoas acham que as pessoas vão fumar maconha e vão bater em alguém. Não, gente, não vai. Você bate em alguém quando você bebe. É o álcool que gera violência doméstica, não é a cannabis. E cada droga gera uma coisa, um risco diferente, uma reação diferente. Então, assim, pra gente investir na ciência é pra gente produzir informação qualificada. E não pro governo soltar uma cartilha criminosa, porque na minha percepção, quem assinou aquela cartilha sobre cannabis deveria ir preso, porque a gente tá sistematizando via governo um monte de informação mentirosa. A cartilha começa falando que a cannabis não tem caráter medicinal. Então, assim, isso deveria dar cadeia, isso é crime. Então, a gente precisa produzir conteúdo de qualidade. Como que a gente faz isso? Incentivando a ciência, as universidades, os cientistas a produzirem pesquisas, conteúdos sobre cannabis. A segunda coisa, a gente precisa priorizar o fácil acesso da cannabis medicinal para as pessoas. A gente estava panfletando ontem em São Roque e eu cruzei com um pai falando: poxa, Maísa, eu tô pagando R$300 no canabidiol, meu filho é autista, ele precisa de remédio e o SUS não fornece. O SUS tem que dar remédio, gente, de graça, acabou, esse é o papel do Sistema Único de Saúde. Então a gente precisa garantir o fácil acesso e, obviamente, celebrar e investir as associações, a Abrace, a APEP, tantas outras que estão no front dessa luta há muito tempo, sendo tratados como bandidos. A Margarete, o Cássio, pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, fomentar as associações para garantir a produção do remédio para quem mais precisa. O terceiro ponto é o cânhamo industrial. Gente, falar de cânhamo, meu partido é a Rede Sustentabilidade, é falar de uma relação com o meio ambiente muito mais responsável. É a gente ter a oportunidade de ter um mercado industrial que regenera a natureza e não que destrói. Tudo que é de plástico poderia ser de cânhamo. Qual que é o impacto disso? O plástico no Brasil hoje não é reciclável. Ele é reciclável, ele não é reciclado. Por quê? Porque é muito barato, gente. O plástico não pesa. Então, por que você não vê, por exemplo, uma pessoa que é catador? Por que ele cata latinha? Porque o alumínio pesa. Então, ele ganha mais dinheiro. Então, a rede do plástico, ela é completamente inviável. Insustentável, é isso. Então, não tem como você conseguir garantir que a gente tenha alguma relevância na reciclagem de plástico. Então, vamos substituir o plástico, sair do petróleo e ir para uma produção com base orgânica. O cânhamo é isso. Cânhamo, provavelmente
seguidores são muito qualificados, mas foi um dos nossos vídeos que viralizou. O cânhamo, gente, é a cannabis que não chapa, é aquele macho que você joga fora. Pois é, ele tem a fibra, uma das fibras mais fortes naturais, ela substitui a fibra de algodão, substitui um monte de coisa. Então o cânhamo tem esse potencial. E por último, a cannabis de uso recreativo, que várias pessoas falam, não fala recreativo, fala de uso adulto. Gente, drogas é sempre para adulto. Então, óbvio que eu não tô falando de drogas para crianças de 12 anos, de 9 anos. Ai, vamos colocar as drogas dentro das escolas. Não, não vamos. Não vamos fazer isso. Se alguém recortar esse lugar que eu... trechinho que eu falei, não, vem não depois, entendeu? Drogas é para adultos, inclusive tem um livro delicioso do Carl Hart que chama Drogas para Adultos. O Carl Hart é o chefe do departamento de drogas da Universidade de Columbia, é um cara incrível. Então, assim, a gente precisa falar de uso recreativo porque é o que acontece. Chega de hipocrisia, gente. E a gente, enquanto adultos, a gente precisa ter o direito, gozar do direito. Vários adultos, né? Vários usos. Mas a gente precisa também quebrar o tabu de que a gente precisa ir pro recreio. O Brasil é o país que mais usa Rivotril no mundo. A gente não tá bem. Os adultos brasileiros não estão bem. Então a gente precisa se dar o direito de recrear. Claro, né? claro. De brincar, de se divertir. A cannabis também é um canal pra isso. Não, particularmente. Falei. Todo mundo me fala pra eu não falar essas coisas, mas... Imagina, mas dessa vez eu vou fazer coro com você, porque eu já falei em alguns momentos aqui, né? O pessoal do canal sabe que eu tenho essa opinião de que, assim, eu entendo qual é a preocupação da galera em colocar o uso adulto como uma coisa... Tem um polimento mais sério e tudo mais e tal, mas eu advogo que cada ser humano é soberano sobre o seu corpo e sim, tem o direito, cada ser humano adulto e funcional, exatamente, soberano sobre o seu corpo tem o direito de usar qualquer substância sob qualquer prisma, inclusive da diversão. Vou fumar um para me divertir. Aí fala, mas sempre é terapêutico. Se divertir é terapêutico. Sim. Se divertir é terapêutico. Ótimo, olha, não é verdade? Exato. E é terapêutico. Sim. Mas eu acho que eu acho legal enfatizar o direito, por quê? Porque isso toca numa parte onde que eu já queria chegar, então vou adiantar para ela, que é do usuário, certo? Então, assim, se fala muito sobre o paciente, sobre a criança, a mãe, se fala muito sobre o racismo estrutural e todos esses problemas são absolutamente preponderantes, na minha opinião. Óbvio. Porém, a questão da usuária, do usuário é colocada um pouco mais para baixo, como se essa pessoa não sofresse estigma, como se a vida dela não fosse fatalmente atravessada por isso das mais diversas maneiras, sabe? Então, assim, quando a gente fala disso, é o direito do usuário escolher. Falar, bom, vou tomar uma cerveja? Exato, né? Porque o usuário de cerveja não é estigmatizado dessa maneira, certo? Tipo, então muito bacana. Aproveitei para fazer um coro com relação a essa questão, porque realmente eu concordo plenamente. Eu não gosto de ouvir piadas. Tem vários memes falando do Rivotril. Tem uma atriz que eu amo, inclusive, que ela faz uma música frontal, Rivotril, e todo mundo ri. É disso que a gente não deveria estar dando risada. Porque a gente está tomando um remédio que faz super mal pra gente, chancelando que a gente não tá bem com a nossa mente, a nossa saúde mental não vai bem, e a gente está fomentando os grandes laboratórios, assim. É muito bom que o Brasil seja o país que mais toma Rivotril, sabe? Então a gente precisa muito repensar se a gente tá no lugar certo, se a gente tá feliz, sabe? Se a nossa rotina tá boa, se a forma como a gente consome tá boa. Então, pra mim isso é papo de adulto mesmo, assim. É desesperador, depressão, ansiedade, crise de pânico, insônia. Tá todo mundo com alguma coisa dessas sensações, né? Então, Maísa, me conta uma coisa, independente da eleição e tudo mais, vamos fazer uma pequena projeção de futuro levando em consideração o cenário atual. O Brasil vai legalizar a maconha? Vai, com certeza. Gente, a gente já está nesse processo e assim, é muito comum se a gente acompanhar a história de outros países que a gente comece com produção de tecnologia, informação qualificada e a cannabis medicinal. Essas são, é um caminho, sabe, pra gente garantir isso. Óbvio que tem países que foram diferentes, mas assim, na semana passada a gente teve a primeira vez na história que uma pessoa recebeu um diagnóstico e um pedido médico de importação da flor da cannabis. Então assim, a gente está construindo jurisprudência. Quando a gente vê o Barroso, ministro do STF, dizendo a gente precisa repensar a política de drogas,
nós estamos, sabe, assim, eu já vejo sinais, entendeu? Os sinais estão aí. E eu acho que o que a gente precisa agora é garantir que, dentre os mais de 500 deputados do Congresso Nacional, tenham uma bancada, tenham um grupo pautando Bancada isso. da maconha. Bancada da cannabis. Bancada da Com maconha, certeza, galera, porque, pelo gente, amor de já. não vai ser só um. Eu lá sozinha não vou conseguir. Gente, não é à toa que o Bolsonaro se vendeu pro Centrão. Porque é a maior força do Congresso Nacional, é um balcão de negócios. Então, assim, um deputado não vai fazer verão, uma deputada não vai fazer verão. A gente precisa de maioria. Esse projeto de lei ele vai ser votado no plenário. Então, a gente viu como foi com a Dilma, né? Precisa de muita gente, precisa de muito voto. Então a gente vai ter que conversar com os conservadores, a gente vai ter que conversar com a bancada evangélica, a gente vai ter que conversar com um monte de gente que a gente não gosta, entendeu? Mas isso é a política, né? Política, é a gente com garantir certeza. o diálogo e tentar encontrar soluções negociadas para problemas que nos são comuns. O problema da cannabis é um problema comum, não é só problema de usuário, não é só problema das mulheres, não é só problema de quem usa. A gente precisa falar sobre isso. Então, sim, a gente vai. E na minha percepção, a cannabis de uso medicinal, ela já está no horizonte, ela já é uma realidade. Então, a gente já está ajustando para o SUS fornecer, para ser reconhecido dentro das universidades, porque também tem um preconceito com os médicos de reconhecerem a cannabis como uma forma terapêutica que impacta, por exemplo, para dores crônicas, para tratamentos oncológicos, que isso é muito sério, né? A pessoa que está num tratamento oncológico sente dores bizarras e a cannabis ajuda, o canabidiol ajuda. Sim, vai acontecer. E qual é a posição da rede com relação a isso? Eu não posso falar pelo meu partido, gente. Então, essa é uma pergunta Você achou que aqui ia ser só chapa branca, Marisa? Aqui, ó, aqui é jornalismo aqui, poxa. Não, gente, essa eu vou me abster. Eu não posso Boa. falar em nome do meu partido. Não é Claro. correto eu falar sobre isso. Mas eu me sinto cada vez mais convencida de que eu sou uma voz potente dentro do partido, que estou sendo ouvida, estou sendo respeitada. Ninguém nunca me deu um recado de não fala disso não, porque você vai seguir. Não, muito pelo contrário. A ciência nos dá esse respaldo. Se tem uma coisa que tem muita voz dentro do meu partido, são os cientistas. Então, Que assim, não falo pela rede, mas essa é uma pauta ambiental, você sabe. Eu sei, é uma pauta ambiental com certeza absoluta. E agora chegou a hora, né, o momento... Como que era o nome daquela entrevistadora lá? Da Maria Gabriela? Gabriela, Tá. sim. Jogo rápido. Jogo rápido. Já consumiu maconha, Marisa? Já, óbvio. Já. E foi bom? Às vezes que eu fumei foi muito bom, mas eu tenho uma vez traumática que eu comi num carnaval. Nossa, gente. E sabe aquele momento da vida? Não, ele não tem mesmo, na verdade. Eu tinha raspado a cabeça, me divorciei, pedi demissão. Sabe quando você dá uma zerada na vida, assim? Ai, e deu aí um reset, dei certo? aquele reset doloroso, horroroso, noites muito solitárias dormindo. E era carnaval, e eu tava com umas amigas muito queridas. E tinham 2 brownies, e a gente começou, come um pedaço. Não, só um pedaço e tal. Bateu, não bateu. Passou um tempo, bateu, não bateu. E rodou o brownie de novo, eu só sei que eu comi o brownie inteiro. Cada uma comeu um brownie inteiro. Então foi 40 minutos dando risada por causa de um garfo, que eu vi um garfo e eu tive uma crise de riso muito forte. E aí na sequência eu ficava, gente, eu tenho uma reunião amanhã, eu não vou conseguir ir na reunião. E aí as meninas riam muito mais, elas são 2 da tarde, óbvio que você vai. E gente, eu não fui. Aí tem uma filmagem minha que eu tô tipo deitada assim, eu tenho pressão baixa. Então, comer não foi bom, mas eu já sei por que não foi bom. Não foi bom porque eu comi muito e porque eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão do momento que você tá na sua vida. Se você tá passando por momentos de dificuldade, questões de saúde mental, é um ponto para você considerar. Mas eu já comi o azeite, que foi uma delícia, a gente fez um jantar, inclusive. Relaxa. E aí, o que aconteceu? Eu pedi para que no jantar não tivesse álcool, pra gente sentir só o azeite canábico, então a gente fez umas entradinhas e tal. Tinha outras pessoas ali que já consumiam comendo com frequência e foi super gostoso. Adorei. Foi ótimo. Só sobre essa questão, se vocês ouvirem o Caio falar, normalmente ele me chama de careta. Outras pessoas me chamam de careta. Mas é só pra reforçar que eu já comi, já fumei, já tomei doce, já experimentei outras drogas, mas eu não sou uma usuária
recorrente, então eu não me sinto confortável de me colocar como usuária. Então, só porque eu acho que fazer política é muito importante a gente ter transparência. Claro. Então, assim, eu não me sinto desconfortável se alguém me chama de careta, talvez eu seja, mas como eu já experimentei e tenho histórias pra contar, eu sei do que eu tô falando, mas como eu não sou uma usuária recorrente, eu acho também importante pontuar isso. Não, assim, eu quero completar a sua pontuação falando que, nós usuários estamos falando desde sempre que essa é uma pauta que transcende a nós, Sim. né? E ninguém nos ouve. Então, por quê? Porque são pessoas que é a estigmatização, o preconceito e tudo mais. Então, eu acho muito importante que agora a sociedade comece a abraçar essa pauta de outros lugares, né? Então, a mulher que entenda que isso afeta o feminino, as mães, o cuidado, as pessoas negras que entendam que isso afeta a questão racial, independente da pessoa ser usuária e por aí vai, né? Os brancos que entendam a caceta da sua responsabilidade infinita nessa parada e por aí vai. Então, realmente, definitivamente não tem a ver com as pessoas que só usam. Sim. E é muito importante que a gente leve a palavra da maconha para os não usuários de todas as maneiras, né? Que a pessoa entenda que isso é uma parte da sociedade, da cultura e tudo mais. Sempre Sempre falo foi, isso para as pessoas sempre assim, será. maconha é cultura. Sim. Sabe? Gente, vocês sabiam que a Constituição, desculpa te interromper, a Constituição dos Estados Unidos foi escrita no papel de cânhamo? Sim, muito bom. E um dia nós vamos fumá-la, se tudo der certo. Tá? E falando sério, gente, agora eu quero agradecer sua presença aqui, tá, Maísa? Muito obrigado mesmo. É muito importante. Eu acho que, gente, vocês sabem, já falei pra vocês várias vezes assim, o que eu posso falar para vocês legalmente é muito bonito. Poxa, votem em pessoas parecidas com vocês, entendeu? Votem em gente parecida. Então, assim, maconheiragem, votem em maconheiragem. Sabe, negro em negro, mulher em mulher. E, obviamente, com consciência. Então, quer dizer, eu, um homem branco, posso votar numa mulher. Posso votar num homem negro e por aí vai. Por quê? Porque eles se parecem comigo muito mais do que os homens engravatados que estão lá. Entendeu? Então, assim, estamos aqui apresentando várias candidaturas para que vocês tenham opções em todo o espectro da parada, tá ligado? Para poder escolher gente como a gente, tá bom? E pensando nisso, Maísa, manda o seu recado final pra galera, dá o seu tchau, faz o seu jabá, esse momento é seu. Gente, o meu jabá é 1888, essa é uma pauta de adulto, então eu tô muito feliz que o meu número começa com a idade, com a maioridade, 1888, esse é o meu número, não esquece de mim. Ainda falta muito tempo pra eleição, vocês vão ser muito chavecados por aí. Vão se confundir, tem muito candidato, mas tem muita candidatura muito boa. Se não for votar em mim, vote em outra mulher. Na nossa campanha, a gente usa o slogan do Gostosa Vota em Gostosa, porque a gente precisa muito colocar mais mulheres na política. Eu fundei o Vote Nelas, essa pauta pra mim é muito quente, é muito importante. Tô aqui com um adesivo do Legaliza Maísa, porque rimou, basicamente, foi isso que aconteceu. Mas a pauta da legalização da cannabis é urgente, é muito frustrante ouvir que não é. Onde as pessoas podem conhecer mais sobre sua candidatura? @eu-sou-Maísa-Diniz em todas as redes sociais. O TikTok é mais legal, mas tem no Instagram e tem no Twitter também. Tem no YouTube também. E www.maisadiniz.com, que é o meu site. Maravilha! Então, maconheiragem, eu espero que vocês tenham realmente gostado de mais essa entrevista, porque eu gostei muito de fazê-la e agora, como estamos respeitando mais ou menos as restrições youtubicas, eu estou doido para fumar umzinho. Então, gente, é hora de dizer adeus, né, Maísa? Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada, Caio. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem e tchau.